uma função real, de variável real, chama-se quadrática quando, para todo x real, o valor f de x é dado por expressão ax2 mais bx mais c, onde a, b e c são constantes reais, sendo o a diferente de zero. Aqui nós notamos uma pequena diferença entre a definição, o estilo de definição de função quadrática e função afim, porque na função afim nós tínhamos f de x igual a x mais b e nós não exigíamos que o a fosse diferente de zero, porque o a igual a zero seria uma função afim constante. Para a função quadrática, a gente sempre exige que o a seja diferente de zero, do contrário, ela não é uma função quadrática, é uma função afim, que não é um caso particular de função quadrática, que tem propriedades inteiramente diferentes, inclusive, principalmente, o fato de que o gráfico de uma função quadrática, como nós veremos agora, é uma parábola, e o gráfico de função afim é uma reta, sendo que quando a é igual a zero, o gráfico da função seria uma função afim, seria uma reta, enquanto que no caso da função afim, a igual a zero significa que é uma reta horizontal, que é também uma reta. Ok? Primeira coisa que a gente observa a respeito de uma função quadrática é o significado de uma raiz. Um número alfa chama-se uma raiz da equação f de x igual a zero, ou seja, x2 mais bx igual a zero, quando substituindo o x por alfa, se tem zero. Então, isso aqui é uma raiz da equação. É um alfa tal que a alfa mais b, alfa ao quadrado mais b alfa mais c igual a zero. Muito bem, então um dos problemas tradicionais e antiquíssimos que motivaram o estudo das funções quadráticas foi o problema de resolver uma equação do segundo grau. Isso é que se chama equação do segundo grau, ax2 mais bx mais c igual a zero. Ou seja, f de x igual a zero. A primeira observação que nós faremos a respeito disso é a seguinte: se alfa é raiz da equação ax2 mais bx mais c igual a zero, então f de x é divisível por x menos alfa. F de x na verdade, um caso particular de um polinômio. É um polinômio do segundo grau. Nós vamos estudar polinômios em seguida, no capítulo seguinte. Aqui nós vamos olhar só para os polinômios do segundo grau. Primeira observação é que se alfa é uma raiz, então f de x é um polinômio divisível por x menos alfa. E a razão para isso é muito simples. É que nós temos que f de alfa é igual a zero. Então eu tenho o seguinte, eu tenho que f de x é igual a x2 mais bx mais c, e f de alfa é igual a zero, então, se eu subtrair do zero não altera nada. Então, ax2 mais bx mais c é igual a x2 mais bx mais c menos a alfa 2 menos b alfa menos c. Ou seja, que isso aqui fica sendo a,
que multiplica x2 menos alfa 2, mais b, que multiplica x menos alfa, e o c cancela. Agora, x2 menos alfa 2, a gente sabe desde pequeno que x2 menos alfa 2 é x menos alfa vezes x mais alfa. Então eu posso botar o x menos alfa em evidência, e aqui fica a x mais alfa mais b. Então isso mostra que o trinômio ax2 mais bx mais c é divisível por x menos alfa, ou seja, é o produto de x menos alfa por um polinômio do primeiro grau. Não necessariamente um polinômio do primeiro grau, mas uma função afim. Polinômio de primeiro ou grau zero, se o x mais alfa for zero. Não, o x mais alfa não pode ser zero para todos os valores de x, é bobagem. Isso aqui é um polinômio do primeiro grau mesmo. Agora, isso aqui nos dá imediatamente a chamada forma fatorada. Forma fatorada da função quadrática f de x. A forma fatorada é o seguinte: eu observo aqui que se eu tomar beta, se eu chamar de beta, um número tal que alfa x mais... Vou escrever aqui. Alfa x mais alfa mais b, vou escrever isso assim como sendo alfa x mais alfa mais b sobre a. Alfa não, a. Então, se eu chamar alfa mais b sobre a igual a menos beta, eu vou observar o seguinte: isso aqui fica sendo a x mais alfa mais b igual a x menos beta. Então esse beta obrigatoriamente vai ser, se eu chamar isso aqui de menos beta, então isso aqui vai ser a vezes x menos beta. Por conseguinte, a minha expressão fica assim: ax2 mais bx mais c igual a x menos alfa, x menos beta. Daí resulta imediatamente que beta é raiz da equação ax2 mais bx mais c igual a zero. Quer dizer, se uma função quadrática possui uma raiz alfa, ela possui necessariamente outra raiz beta, e essa outra aí não significa que necessariamente diferente. O beta pode ser igual a alfa, não está proibido isso. Então, beta é uma raiz de alfa, ax2 mais bx mais c igual a zero, e nós temos aqui a forma fatorada. A forma fatorada é essa aí. Quer dizer, se alfa e beta são raízes, então nós temos ax2 mais bx mais c igual a vezes x menos alfa, x menos beta. Não pode haver outras raízes, porque qualquer número gama diferente de alfa e gama diferente de beta me dá que isso aqui f de gama diferente de zero. Porque se eu substituir x por gama aqui,
vai dar gama menos alfa, como é diferente da diferente de zero, x menos beta vai ser gama menos beta diferente de zero, e A é diferente de zero. Então não pode haver outras raízes. Então, alfa e beta são as únicas raízes. Uma função quadrática que dá origem a uma equação do segundo grau, ax2 mais bx mais c igual a zero, só pode ter, no máximo, duas raízes diferentes. Não pode ter três raízes diferentes. Esse é o primeiro fato. E o que a forma fatorada nos ensina? A forma fatorada nos dá informações bastante interessantes. Por exemplo, a forma fatorada nos informa a respeito do sinal do trinômio. Eu vou usar essa terminologia aqui, que é a terminologia tradicional. Sinal do trinômio. F de x é um trinômio do segundo grau. O sinal do trinômio é o seguinte: quando é que o f de x é positivo, quando é que o f de x é zero? Se alfa e beta são raízes, da equação f de x igual a zero, digamos, com alfa menor do que beta, então a gente olha para aqui. Se alfa é menor do que beta, então eu tenho essa expressão desse jeito aqui. Se x, eu tomar um x entre alfa e beta, se x maior do que alfa e menor do que beta, então esse fator aqui é positivo, esse aqui é negativo, então o sinal f de x tem sinal contrário ao sinal de A quando x está entre as raízes. Então a gente vê o seguinte: eu quero ter um trinômio, por exemplo. O trinômio é assim: f de x é uma forma quadrática, x2 menos 5x mais 6. Então as raízes dessa equação x2 menos 5x mais 6 igual a zero são x igual a 2 e 3. Porque a própria forma fatorada nos dá uma maneira de achar rapidamente as raízes de uma equação quando essas raízes são simples, pequenas e inteiras. Por exemplo, x2 menos 5x mais 6 igual a zero, as raízes são dois números alfa e beta que cumprem essa condição aqui, com A igual a 1, B igual a menos 5 e C igual a 6. E essa expressão aqui significa o quê? Significa que ax2 mais bx mais c igual a isso, significa que se eu fizer essa conta, fica x2 menos alfa mais beta x mais alfa beta. Isso aqui é o f de x. Então, quer dizer que o B... Desculpe, está faltando ar aqui. Quer dizer, significa o quê? Que o B aqui é menos A vezes alfa mais beta. Portanto, a soma das raízes é igual a menos B sobre A. Ao mesmo tempo, nós vemos que o C é igual a vezes alfa beta. Então, o produto das raízes é igual a C sobre A.
Então, voltando aqui à minha afirmação anterior, é o seguinte: se eu tiver uma equação do tipo simples, f de x2 menos 5x mais 6 igual a zero, as raízes dessa equação são os números alfa e beta, tais que alfa mais beta é igual a menos 5 e alfa vezes beta é igual a 6. Ou melhor, que alfa mais beta é igual a 5, porque é menos 5 com sinal trocado, e alfa mais beta é igual a 6. Esses números são fáceis de encontrar. Dois números cuja soma é 5 e o produto é 6. X2 são 2 e 3. Então, esse trinômio, se x está compreendido entre 2 e 3, por exemplo, x é igual a 2,5, então o f de x é negativo. Por quê? Porque x2 menos 5x mais 6 igual a x menos 5, x menos 2, vezes x menos 3. Consequentemente, se o x está entre 2 e 3, o x está entre as duas raízes, portanto, o sinônimo tem um sinal contrário ao sinal de A. No caso aqui, o A é igual a 1. Então, os outros casos são os seguintes: se o x está fora do intervalo das raízes, que se eu tomar um x aqui, ou então um x aqui fora do intervalo das raízes, então f de x tem o mesmo sinal de A. Ok? Por quê? Porque se x está fora do intervalo das raízes, das duas, uma. Ou x é menor do que alfa, ou x é maior do que beta. Então, se for menor do que alfa, ele é menor do que beta necessariamente. Então, isso aqui é negativo, então o produto é positivo. X menos alfa vezes x menos beta é positivo, multiplicado por A dá o mesmo sinal de A. Mesma coisa se o x estiver fora do lado direito. Então, essas são as primeiras observações simples que a gente faz a partir da chamada forma fatorada, a qual, por sua vez, é bastante fácil de verificar sua validade. Okay? Sendo de observar que nem toda equação do segundo grau possui raízes reais. O exemplo mais banal disso é se eu tiver um trinômio entre aspas, né, uma forma quadrática do tipo x2 mais 1, se eu montar a equação x2 mais 1 igual a zero, a gente vê que não pode ter raízes reais, porque isso significa x2 igual a menos 1 e o quadrado de um número real sempre é positivo, não pode ser positivo ou zero, se o número for zero. Não pode ser negativo. Muito bom. Então, a forma fatorada nos dá já alguma informação a respeito do comportamento da função. Pelo menos o sinal do trinômio a gente já vê como é que se obtém diretamente a partir da forma fatorada. E é fácil de gravar. F de x tem um sinal contrário ao sinal de A quando x está entre as raízes. F de x tem o mesmo sinal de A quando x está fora do intervalo das raízes. Quer dizer, ou é menor do que alfa, ou é maior do que beta. É claro que quando alfa é igual a beta, então se alfa for igual a beta, então a forma quadrática fica A x menos alfa ao quadrado, então tem sempre o sinal de A. Não pode ter sinal oposto ao sinal de A. Ou é zero, só é zero quando x é igual a alfa, e tem o mesmo sinal de A, quando x é diferente de alfa. Outra forma, que essa sim é extremamente importante, que dá informações completas a respeito do comportamento da função quadrática, é a forma canônica. A forma canônica é uma maneira de escrever a função quadrática de um modo que a gente, olhando para essa escrita da função quadrática, a gente tira uma série de informações extremamente úteis sobre essa função. A forma canônica é o seguinte: a gente chama de m, m, o número menos b sobre 2a. Vocês vão dizer, mas onde é que você tirou da cartola esse número m? A gente vê já por que eu estou chamando esse número de m.
E eu vou chamar de K igual a F de M. Isso é uma mágica, quer dizer, isso aqui é uma arbitrariedade. Eu estou começando, tiro de não sei de onde uma revelação divina, M igual a menos B sobre 2A, e digo, daqui a 1 minuto vocês vão ver por que eu tomei esse M assim, e o K é igual a F de M, ou seja, igual a F de M significa que eu faço X igual a menos B sobre 2A aqui, então isso aqui fica sendo A vezes B2 sobre 4A2, menos B2 sobre 2A, mais C. Então isso aqui é A que multiplica B2 sobre 4A2, que o M ao quadrado, menos B2 sobre 2A, mais C. Isso aqui também a gente pode escrever, bom, deixa assim, não importa muito esse valor, a gente vai ver daqui a pouco como expressar isso de maneira mais explícita, mas vamos deixar assim, M igual a B menos B sobre 2A e K igual a F de M. Então, o AX2 mais BX mais C fica escrita da seguinte forma, da seguinte maneira. A, que multiplica X menos M ao quadrado, mais K. Aí vocês vão dizer, ué, por que é isso? Bom, tem outra maneira, uma maneira imposta, assim, meio que ditatorialmente, de verificar que isso aqui é verdadeiro, é só fazer a conta, substituir M por menos B sobre 2A, o K por esse valor aí, fazer a conta e ver que dá X2 mais BX mais C. Mas, novamente, aparece a pergunta, como é que você chegou a essa conclusão? Essa conclusão é chegada mediante o processo de completar o quadrado. Completar o quadrado é o seguinte, você tem uma expressão do tipo x2 mais... Todo mundo sabe que x mais, digamos, x mais p ao quadrado é igual a x2 mais 2px mais p2. Isso aqui, desde a sexta série, as crianças já sabem que o quadrado de uma soma é o quadrado da primeira parcela, mais do produto da primeira pela segunda, mais o quadrado da segunda. Mas se você tem uma expressão do tipo assim, x2 mais qx, isso aqui, vamos fazer mais simples, x2 mais 2px. x2 mais 2px é um quadrado incompleto, está faltando P2. Então isso aqui é a mesma coisa que x mais P ao quadrado menos o P2. Ok? Então isso aqui é uma expressão que não é um quadrado, mas completar o quadrado significa que eu somo, subtraio o P2. Fica assim. Nem sempre esse 2 é aparente. Aí você tem o x2 mais px. Aí não aparece o 2 aí. A gente faz o 2 aparecer. Bota x2 mais 2 vezes p sobre 2 vezes x. Agora sim. Isso aqui está parecido com o quadrado de x mais p sobre 2. Isso aqui fica x mais p sobre 2 ao quadrado menos p2 sobre 4. Então, essa maneira de escrever x2 mais px igual a x mais p sobre 2 ao quadrado menos p2 sobre 4 é o que se chama completar o quadrado. Essa expressão aqui, x2 mais px é igual a isso. Então eu vou fazer isso na função quadrada, que é x2 mais bx mais c. Então a x2
Primeiro eu ponho o A em evidência para ficar parecido com isso aqui. Agora, essa expressão dentro do parênteses é uma expressão desse tipo, x2 mais px. Então eu completo o quadrado aí dentro. Aí fica A, então fica x mais b sobre 2a ao quadrado menos b2 sobre 4a2 mais c. Ok? Muito bem. Então, isso aqui fica A, que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado, mais c menos esse A vezes esse A de baixo. Esse A2 cancela um dos fatores A aqui, cancela, que é C menos B2, ou 4AC. Isso aqui fica C mais ok. Bom, então essa é a forma canônica, mas fica de uma maneira mais elegante, eu chamando menos b sobre 2a de m, então isso aqui fica sendo a x menos m ao quadrado, isso aqui chamo de k, porque observe imediatamente que aquela expressão ali, k, é o valor da função f, é esse valor aqui, no ponto x igual a m. Então essa é a forma canônica. Quer dizer, o que eu fiz aqui foi simplesmente uma série de manipulações elementares de natureza algébrica que, do ponto de vista do ensino, serve apenas para treinar os estudantes a fazer manipulações simples com expressões algébricas. Agora, essa expressão aqui não é uma brincadeira, isso aqui é de uma utilidade muito grande. Porque olhando para aqui eu vejo o seguinte, a função quadrática se escreve como produto de A por um quadrado mais um número K. A primeira parcela, A vezes x menos m ao quadrado, depende do x. A segunda é uma constante, não depende de x. Então eu vejo o seguinte, essa primeira parcela tem sempre o sinal de A. Essa expressão aqui, A x menos m ao quadrado, tem o sinal de A, porque x menos m ao quadrado não pode ser negativo. Vamos supor inicialmente que A seja positivo. Então, x igual a m, m é o valor de x que torna f de x mínimo. Veja bem, f de x é essa expressão aqui, x2 mais bx mais c. A mais x vezes x menos m ao quadrado tem sempre o mesmo sinal de A. A é positivo, então essa expressão é sempre positiva. O K é constante, não afeta o crescimento nem o decrescimento dessa expressão quando x crescer ou decrescer. O menor valor que essa primeira parcela pode tomar é o menor valor de f de x, já porque o K é constante. O menor valor é zero, é quando x é igual a m. Então, x igual a m é o menor valor de AX2, porque A é positivo. Então, o menor valor de A vezes x menos m ao quadrado é zero. Esse zero é obtido quando f de x é mínimo, quando x igual a m. E nesse caso, o valor mínimo é k. K é o valor mínimo. Se A for negativo, A não pode ser zero. Então, m
é o valor de x que torna f de x máxima. Então, a gente já tem aí uma noção de como é que a função quadrática varia. Suponhamos que a seja maior do que zero. Então, a função quadrática é maior, o menor valor da função quadrática é f de m, que f de m é igual a k. Então, esse k aqui, que é o 4ac menos b2 sobre 4a, é o menor valor que a função quadrática pode assumir. É esse k. E é assumido quando x é igual a m, ou seja, f de m. Então a função, para x, se você tem aqui m, aqui o k, que é o menor valor, então esse k é aqui, para x menor do que k é maior do que m, para x maior do que k, para x menor do que m ela é maior do que k, e para x maior do que m também. Então k é o menor valor. Então a gente já tem uma ideia de como é que é o gráfico da função quadrática quando a é positivo. Quando a é negativo, é o contrário. Você tem aqui o k é o máximo, é o valor máximo, e ela é menor do que k, a função f de x é menor do que k para todo valor diferente de m. Então, essa informação, que eu estou fazendo a maior propaganda dela, ela tem várias utilidades. Por exemplo, resolver problemas elementares sobre funções quadráticas, sobre questões de máximos e mínimos. Vamos ver o primeiro exemplo assim. Suponhamos que eu tenho dois números que são números positivos variáveis. Eu suponho que a soma desses números é constante. A soma de dois números positivos é constante. Qual é o maior valor que o produto desses números pode assumir? Por exemplo, uma situação mais concreta ainda. Vamos supor que eu disponho de material para construir um cercado. Eu quero que eu tenha um cercado retangular. E esse material que eu possuo, digamos, uma cerca que eu posso colocar lá, a cerca já está pronta, é só colocar lá. Então, significa que eu disponho de um retângulo cujo perímetro é conhecido. O perímetro dele, se a base é x e a altura é y, o perímetro dele é 2x mais 2y. Então, isso eu posso chamar a base de x sobre 2. Bom, não importa. O perímetro é 2x mais 2y, mas é constante, porque eu disponho de uma cerca. Agora eu quero construir esse meu cercado retangular de tal modo que ele tenha a área máxima. A área máxima significa que o produto é máximo. Quando é que o produto é máximo? Se eu tenho a soma de dois números positivos é constante igual a S, o produto desses números é máximo quando eles são iguais. Quer dizer, a maior área de um retângulo cujo perímetro é conhecido, a maior área é obtida quando esse retângulo é um quadrado. E a razão é a seguinte: se os números são x e y, não é o caso aqui. Nesse caso aqui,
A soma, esse aqui seria x sobre 2 e y sobre 2, porque eu tinha o outro x aqui e o outro y aqui. Então aqui é o caso. Então isso aqui, a área é xy e a área aqui é xy também. Mas aqui, nesse caso, como os dois são iguais, a soma é igual a S. O produto, se x mais y é igual a S, então significa que y é igual a S menos x. E o produto xy é igual a x vezes S menos x, que é igual a Sx menos S2. Então esse produto é uma função quadrática da variável x. Uma função quadrática, nesse caso, cujo A é uma função quadrática, ax2 mais bx mais c, em que o A é menos 1 e o B é igual a S. Essa função quadrática atinge o seu valor máximo, então isso aqui, essa função quadrática, xy, vai ser igual a esse. Tem Sx menos S2 mais Sx, o C é zero. Então ela é máximo quando x é igual a menos b sobre a. Menos b aqui é é máximo quando x é igual a menos b sobre 2a. Então é quando o x é igual a S sobre 2. Porque isso aqui é escrito sob a forma menos S2 mais Sx, que é igual a tem essa forma aqui, x menos m ao quadrado, e o m aqui é menos S sobre 2, então x menos m significa que o x é igual a S sobre 2. É máxima quando x é igual a S sobre 2. Ou seja, quando o y, nesse caso o y também é igual a S sobre 2, então quando os dois números são iguais. Os dois lados são iguais. Então esse é um exemplo de como é que a forma canônica opera, para a gente tirar conclusões a respeito de uma função quadrática. Muito bem. Uma conclusão, uma consequência desse fato outra conclusão que se pode tirar a respeito desses fatos é o seguinte, é que a média aritmética de dois números diferentes é sempre maior do que a média geométrica. Porque a média aritmética é x mais y sobre 2. A média geométrica é a raiz quadrada de xy.
você quer comparar o x mais y sobre 2 com o x, a raiz quadrada de xy, o maior é aquele que são dois números positivos, o maior é aquele que tiver o maior quadrado. Então isso aqui fica x mais y sobre 2 sobre 4 e esse outro é xy. Ok? Bom, a maneira mais simples é observar o seguinte: se a soma desses dois números, se tem dois números diferentes, seja x e y, esses números. E vamos chamar S da soma desses dois números. Logo, y igual a S menos x. E o produto xy é igual a x2 a menos x2 mais sx. Aqui nós já vimos ali que esse produto é máximo. Então esse produto é máximo quando o x é igual a S sobre 2. Então o xy é menor do que ou igual quando x é S sobre 2. Isso aqui fica menos S2 sobre 4. E o x é mais S2 sobre 2, que é igual. Esse é o valor máximo do produto. É menos S2 sobre 4 mais S2 sobre 2, que é S vezes x, né, quando x é igual a S sobre 2. Então isso aqui é igual a S2 sobre 4. Ok? Então isso aqui é o seguinte: o xy, 4, xy é menor, os dois são diferentes, então 4xy é menor do que S2. Então isso significa que raiz quadrada de, 2 raiz quadrada de xy é menor do que S2. Ou seja que menor do que S. Estou extraindo a raiz quadrada. Então isso significa que a raiz de xy é menor do que S sobre 2. Ok? Tá aqui. Vou repetir porque eu titubeei um pouco. Então, é o seguinte: suponha que esses dois números são diferentes. Eu vou chamar esses dois números positivos de x e y. Então, chamar de S a sua soma, portanto o y vai ser S menos x. Logo, o produto xy vai ser menos x2 mais sx. Mas eu sei que esse produto, esse trinômio, essa função quadrática aqui, sempre atinge o seu valor máximo quando esses dois são iguais. Esses dois números x e y são iguais. Então o produto x e y é sempre menor do que S2 sobre 4, que é o valor atingido por isso quando x e y são iguais, a S sobre 2. Então isso aqui é menos S2 sobre 4 mais S2, que é o maior valor que assume, é S2 sobre 4. Então isso aqui, tirando o denominador, fica 4xy menor do que 2, extraindo a raiz quadrada de 2, raiz quadrada de xy é menor do que S, dividindo tudo por 2, fica a raiz quadrada de xy menor do que 2, S sobre 2, ou seja, a média aritmética é sempre menor do que a média geométrica é sempre menor do que a média aritmética. Muito bom. Geometricamente, isso significa que de todos os retângulos com o mesmo perímetro, aquele maior que tem a maior área é o quadrado. Outra consequência da forma canônica, outra consequência da forma canônica é a fórmula das raízes da equação de segundo grau. Porque isso aqui fica ax2 mais bx mais c igual a 0.
Eu escrevo assim, ax menos m ao quadrado mais k igual a zero. Então isso aí passando k para o segundo membro fica a x menos m ao quadrado é igual a menos k, ou seja, x menos m ao quadrado é igual a menos k sobre a, mas aí eu já sei o que é k. K é 4ac menos b2 sobre 4a. Então isso aqui fica x menos m é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos k sobre a. Isso aqui é o k. Menos k sobre a se k é 4ac menos b2 sobre 4a, menos k sobre a é b2 menos 4ac sobre 4a2. Então a raiz quadrada de menos k vai ser a raiz quadrada disso aqui, que é igual a raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a. Então x é igual a m mais ou menos a raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a, que é aquela velha e conhecida fórmula da resolução da equação de segundo grau. Há uma utilidade muito grande da forma canônica. Isso aí é uma coisa que os nossos livros mencionam, mas eu não conheço nenhum dos livros adotados no ensino médio que prove, é que o gráfico da equação do segundo grau, o gráfico da função quadrática, é uma parábola. Isso a gente vê com maior facilidade utilizando a forma canônica. Eu vou enunciar aqui o gráfico da função quadrática é uma parábola.